são as horas de luz, ou seja, a polinização começa a ocorrer principalmente nas hortaliças nas primeiras horas da manhã. Tá? Então, o amadurecimento da parte masculina, que eu vou falar depois, ele é influenciado pela luz. Quando a planta começa a receber luz e a flor está fechada, os órgãos masculinos e femininos, eles começam a amadurecer juntos. E aí, a polinização já ocorre antes da abertura da flor. Tá? Aí, o que acontece? Não existe contaminação de fora, muito baixa. Ou seja, no máximo que vai ter de fecundação cruzada, ou seja, pólen de outras plantas numa planta, no máximo nessas plantas autógamas é 5%, o máximo. Tá? Entenderam esse processo aqui das autógamas? Então, no caso das plantas autógamas, a gente pode selecionar e retirar sementes de poucas plantas, tá? Que as próximas gerações não vão perder o vigor, não vão perder a força, tá? Elas vão se manter sempre iguais às plantas que vocês selecionaram, tá? Então, elas vão ser muito homogêneas. Então, vamos dizer assim, que você pode tirar semente de 5, 6 plantas de alface, de 10 plantas de tomate. O ideal é que vocês tirem sempre acima de 10 plantas, tá? 10 plantas não são muitas, mas, por exemplo, de alface você pode tirar semente de 5 plantas, de tomate, 4 plantas, tá? 5 plantas, não são muitas plantas. E como elas produzem muitas sementes, você 5 tem aí num fruto de tomate, você vai ter 2 vezes 5, 10, 1.000 sementes. E elas não vão perder a qualidade genética. Vai se manter sempre igual. Elas não vão, o que a gente chama de definhar, elas não vão reduzir a capacidade de se desenvolver e a produtividade. Tá? Bom, o que acontece com essas plantas aí? Elas apresentam menor risco de cruzamento acidentais entre variedades. Por quê? Porque como a fecundação é com a flor fechada, o pólen que chega ali, depois que ela abriu, não contamina mais a planta. Mesmo que a abelha ou o vento, sei lá o quê, carregue o pólen de uma planta para outra. Tá? Quem são as principais plantas autógamas? Alface, almeirão, ervilha, fava, feijão verde, tomate. Aí vou citar umas que não estão aqui, que não são olerícolas: arroz, feijão, soja, trigo. Tá? Então, essas plantas aí, aveia, elas são autógamas, então elas têm um máximo de fecundação cruzada em torno de 5%. O arroz mesmo é mais baixo, é 3% de fecundação cruzada. Quer dizer o quê? Que a cada 100 plantas, vamos pegar o tomate aí, que a cada 100 plantas de tomate, se ele estiver plantado muito próximo, no máximo aí, 1 ou 2 plantas vai receber pólen em uma flor de outro pé de tomate. Então, elas não acasalam. A alface é mais baixo ainda. Tá? Então, tem variedades aí que é 0. Você planta uma alface no lado da outra, não isola elas, dá um espaçamento aí de 1 metro, 1,5 metro, e deixa produzir semente, e elas não vão cruzar. Tá? Não vai ter acasalamento aleatório. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? Ó? Então, se a gente observar essa flor da direita aqui, ó, ela tem todos os órgãos reprodutivos numa única flor. Ela tem aqui, né, a parte masculina, tá? Que vai estar as anteras, tá? As estames e aqui o grão de pólen. A feminina está aqui, o estigma, tá? O tubo polínico, o ovário e o óvulo. Então, antes da flor abrir aqui, ó, nessa da esquerda aqui, ó, o que vai acontecer? Desculpa, vou voltar. Tá? Antes da flor abrir, o grão de pólen caiu aqui no tubo polínico, eles amadurecem junto. Esse amadurece junto com esse aqui, ó. O macho amadurece junto. A luz vai fazer com que esse aqui cresça, ele está aqui embaixo, aqui assim, ó. Aí começa a bater luz lá pelas 6 horas da manhã,
ele começa a crescer, 9, 10 horas, ele chegou nesse ponto, o grão de pólen aqui, ó, é atraído e cai aqui dentro. Ele se autopolinizou. Tá? Então, tomate mesmo é uma planta que é um cone invertido, e a maioria das inflorescências, elas são voltadas para baixo. Aí você imagina o poder de atração que tem a parte feminina com a masculina aqui, ó. Tá? Então, o tomate, na verdade, o pólen sobe, né? E isso ocorre antes da flor abrir. Tá? Aí a alface aqui, se a gente observar, ó, começa a bater luz nas primeiras horas do dia, que tem uma flor que está fechada, tá? Aí o que vai acontecer? Essa flor aqui está fechada, aí começa a bater luz, ela vai começar a abrir como essa aqui, ó, tá vendo aqui em cima, ó? Tá? Que é essa aqui, ó. Aí depois ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai abrir mais um pouquinho conforme vai abrindo, só que quando ela está aqui nesse ponto aqui, ó, o grão de pólen já caiu lá dentro. Ó, depois ela passa para essa fase aqui, depois para essa, depois para essa e depois para essa. Então, mesmo que fique grão de pólen aqui, um inseto pode pegar grão de pólen aqui nessa flor de baixo, tentar fecundar essa planta aqui em cima, ó, mas ela já está autofecunda, tá? Ela já se autofecundou. Tá? Então, quando a gente olha um campo de produção de sementes de alface aqui, ó, tá? Uma alface lisa, ele é muito homogêneo. As plantas são todas iguais, elas florescem instantaneamente e quase que todas juntas, tá? Porque elas são plantas homozigotas, tá? São plantas idênticas, tá? Aí, quando você tira a semente dessa planta aqui e replanta, se você olhar uma plantação de alface, elas são muito parecidas, tá? Então, quando a gente vai produzir semente, a gente tem que eliminar somente as plantas feias que estão aqui dentro e deixar as outras para produzir semente. Não é necessário fazer uma grande quantidade de seleções. Você eliminou, imagina aqui, ó, nessa fileirinha que está aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Muitas vezes aqui porque o espaçamento está apertado. Então, se você olhar aqui, tem 3 plantas bonitas e uma feia. Você vai tirar essa planta daqui e vai eliminar. E as outras 3 vão produzir sementes. Tá? Bom, alguma pergunta sobre as plantas autógamas? Nenhuma? Para mim, até o momento, tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, já nas plantas alógamas, halo significa para fora, tá? Então, o pólen vai sair de uma planta e vai ir para outras plantas próximas ou distantes, tá? Então, são aquelas cuja polinização é cruzada. Ocorre a saída do pólen de uma planta para polinizar o estigma de outras. Tá? Aí, nesse caso de plantas alógamas, elas apresentam a taxa de fecundação cruzada muito alta. Para elas ser consideradas alógamas, elas têm que estar acima de 95%. Ou seja, uma planta ela libera 95% do pólen que vai cair nas outras. Tá? E ela vai receber pólen também, pode receber de 95 plantas diferentes. Então, numa planta, né, que libera pólen para 95 ou para menos 60, ela pode receber pólen de diversas outras plantas. Então, na verdade, quando a gente pega uma espiga de milho, né, aqueles grãozinhos todos ali, pode ter ali, ó, 800 pais diferentes. Né? Às vezes tem uma espiga de milho mesmo, tem 800 sementes. Cada grãozinho daquele ali pode ser um pai diferente, ou pode ter 3, 4, 5, 6 pais, 5, 6 grãos do mesmo pai, tá? Então, na verdade, a gente, quando está nessas plantas, fala sobre as plantas alógamas, a gente fala de população de meio-irmãos. O que é isso aí? A gente conhece quem é a mãe, né? Que a planta mãe é aquela onde está fixada, né, a espiga. Mas a gente não conhece o pai que liberou o pólen para cair naquela espiga. Então, a gente conhece a mãe e não sabe quem é o pai. Por isso que a gente chama população de meio-irmãos. Tá? Se vocês imaginar o florescimento de um pé de milho,
Aqui a gente tem a parte masculina, que é o pendão, tá? E aí a gente tem o quê? A boneca, que é a parte feminina. Um pé de milho, uma planta de milho, ela pode liberar de 5.000 a 50 milhões, 5.000 a 5 milhões de grãos de pólen, tá? Uma única planta. Então, esses pontinhos amarelinhos que vocês estão enxergando aqui, ó, só que tudo é grão de pólen. Então, uma única planta pode liberar 50 milhões de grãos de pólen. Aí, o que vai acontecer? Esse grão de pólen aqui, ó, ele vai cair, vários vão cair e vão entrar aqui no estigma, que é a bolinha que tem aqui na ponta, e vão percorrer o tubo polínico do milho, e cada cabelinho desses aqui, ó, é um grão de milho que tem lá. E, na verdade, o grão de milho, antes de formar, é o óvulo dentro do ovário. Aí vai ocorrer a polinização, a fecundação e a fertilização, e vai formar o grão de milho. Então, cada cabelinho desses aqui, ó, é um grão de milho que vai ser fecundado, muitas vezes, por vários grãos de pólen. Aí aqui está o final da fase, aqui está em pleno florescimento. Então aqui ele está recebendo o grão de pólen. Aí você olha aqui, ó, que tem muito, né, dessa partezinha aqui assim, ó, né, que são os estames que estão indo junto, tá, junto no florescimento. Aí ele cai aqui, ó, então está te mostrando que teve um bom florescimento dessa planta. Só que dele mesmo aqui, ó, do próprio milho, no máximo que vai cair de pólen aqui, ó, é 3%. Mesmo porque esse órgão aqui, ele amadurece depois, do que esse. Então, a parte masculina amadurece antes do que a feminina. E isso causa uma incompatibilidade. Então, o vento vem e esparrama esse grão de pólen aqui, ó, para as outras plantas que já iniciaram florescimento. Tá? Então, essa planta de milho aqui, ó, ela vai liberar pólen, essa que está em vermelho aqui, ó, para um monte de outras plantas que estão ao redor dela. E ela vai receber pólen de diversas plantas que estão no seu entorno também. Tá? O vento é que vai fazer esse processo todo aqui. Então, nesse processo aqui, o vento é super importante. Tá? Já no caso das plantas alógamas, se seleciona e retira-se sementes de um número maior de plantas, tá? O ideal é sempre tirar semente acima de 100 plantas, mas no caso você não consiga esse número, tira o maior número possível, tá? Por quê? Porque ele apresenta um alto risco de cruzamento acidental entre as variedades e espécies, e também, como ele é uma população de meio-irmãos, tá? Você sabe o que acontece quando começa a acasalar muitos parentes, né? Que a gente chama de consanguinidade. Como nessa população de plantas todo mundo é parente, são irmãos, são primos, né? Basicamente são irmãos e primos dentro do milharal ali, um exemplo, começa a acasalar com poucas plantas, né? Refina a planta, ela começa a definhar, ela começa a perder o vigor. Então, se você tem um milho lá que é muito produtivo, você tira lá semente de 3, 4 espigas, né? Você está definhando a planta. Tá? Então, quanto mais plantas você tirar semente, no caso das alógamas, maior é a qualidade da população de planta nas próximas gerações. O ideal no milho mesmo são 200 plantas para você tirar semente, 200 espigas diferentes. Tá? E não adianta você selecionar lá no galpão, você tem que conhecer essa planta no campo. Tá? Bom, quem são as plantas alógamas? As plantas alógamas são a maioria na natureza. Tá? Então, se a gente observar bem, quem são elas? Abóbora, abobrinha de tronco, moranga, tá? Gerimum, tá? A selga, beterraba, brócolis, cebola, cebolinha, cenoura, coentro, couve chinesa, repolho, melão, rúcula. Uma infinidade de plantas são alógamas, tá? Bom, nas cucurbitáceas, que são abóbora, melancia, melão, é uma exceção que vocês podem tirar sementes de muitas plantas. Vocês podem tirar sementes de poucas plantas, né?
selecionar poucas plantas e tirar essas plantas, né, semente. Por quê? Porque essas plantas, no processo de domesticação delas pelo homem, ele sempre foi utilizado em espaçamentos maiores. Se você pegar uma abóbora com muito vigor, por exemplo, uma abóbora seca, o espaçamento dela é 3 por 3, 3 metros entre linhas, por 3 entre plantas. E sempre foram selecionadas pelo homem poucas plantas, né? Imagina só que há 6.000 anos atrás, quando estava domesticando as abóboras, o cara tinha ali no quintal dele, ali na época lá, 6, 7, 8 plantas de abóbora. Por quê? Porque atendia a necessidade dele e ele tirava uma planta de cada. Então, elas são umas exceções. Você pode tirar semente aí de 10 frutos de 10 abóboras diferentes, né, que você vai ter a variabilidade genética. 10 frutos de abóbora aí, eles te produzem aí em torno de 2.000 a 3.000 sementes. Tá? Cada planta aí, dependendo da variedade, produz de 200 a 300 sementes por fruto. Tá bom? Tá? Então, para vocês entenderem como é que ocorre esse processo nas plantas alógamas, tá? Existem 3 maneiras. Bom, existem plantas monóicas. O que são plantas monóicas, tá? Essas plantas monóicas, elas apresentam flores femininas e masculinas separadas numa única planta, tá? E eu já citei um exemplo para vocês aí, o milho. Tá? O milho tem aqui a parte masculina em cima e a parte feminina embaixo. Essa aqui amadurece antes e essa aqui depois. O que acontece? O grão de pólen desse milho aqui vai para as outras pelo vento. Tá? Um outro exemplo aí, abóbora, melancia e outros, tá? Ela tem a flor masculina, é essa aqui, ó, para a gente identificar na abóbora. A flor masculina sempre, ela nunca vai ter o ovário embaixo, ó. A flor feminina, ela já vem com a abobrinha. Isso aqui é o ovário. Essa flor aqui, ela não abriu ainda, ó. Ela não foi fecundada, tá? Então, o que acontece aqui, nesse caso aqui, ó? Então, aqui está a planta masculina, aqui está a feminina, ó, essa aqui já abriu, a abelha vem, na mesma planta que ela não vai conseguir polinizar, porque os 2 frutos estão fechados, ela vai polinizar outra planta. Pode ser que ela polinize ela mesma, tá? Mas é fecundação cruzada. Tá? Então, ela tem um órgão feminino, aliás, ela tem a flor masculina e a flor feminina separada. Isso a gente chama de flores monóicas. Tá? Tá vendo aqui? Ó, aqui tem o pendúnculo no milho, inflorescência masculina, que a gente chama de flecha, e aqui a inflorescência feminina, que é a espiga. Tá? Então, o que vai acontecer? O vento vai vir, vai pegar o grão de pólen aqui e vai jogar nas outras plantas, nesse cabelinho, como eu acabei de explicar. Tá? Então, nesse outro caso aqui, quem vai fazer a polinização, né, nas abóboras, melancia, são insetos. Então, eles entram aqui, pegam o grão de pólen aqui, voam, entram na flor feminina e fazem o processo de polinização, e aí ocorre a fecundação, frutificação e produção de semente aqui no ovário. Tá? Então, pode ser, no caso da abóbora, você pode fazer a polinização manual. Você pega aqui, antes de abrir essa flor aqui, um dia antes, você corta ela mais ou menos uns 5 centímetros, ela vai estar inchada, essa flor, vai estar mostrando que vai abrir no outro dia. Aí você corta 5 centímetros da base, essa flor, coloca dentro de um copo com água, aí no outro dia você amarra aqui, no caso, essas flores aqui, as femininas, aí quando elas forem abrir no outro dia, você pega, tira essas pétalas aqui da volta, deixa só essa parte masculina aqui, vai e esfrega na parte feminina da flor aqui, ó. Uma flor masculina dá para 5 femininas. Quando você está produzindo semente produzindo abóbora dentro de estufa, você pode fazer manual, porque na estufa não entra insetos, né? Bom, e aí existem as plantas dioicas. Quem são as plantas dioicas? São aquelas plantas que apresentam flores femininas e masculinas separadas em plantas diferentes.
vamos dizer assim que uma planta é macho e a outra é fêmea. Quem são os exemplos disso aí? Aspargos e espinafre da Nova Zelândia, tá? Então, o que é isso aqui, ó? Uma flor chamada diclínica ou dioica, ela apresenta só os órgãos masculinos, tá? Ela não tem os femininos. Já uma dioica feminina, tá? Ela tem somente os órgãos reprodutores femininos. E aqui, novamente, quem vai fazer essa polinização aqui são os insetos ou o vento. No caso aqui, no espinafre, quem faz a polinização é o vento, tá? Tá vendo aqui? Então, se você observar as florzinhas aqui, você pode observar o espinafre. Ele é muito pouco visitado por abelhas, tá? A maioria da polinização que é feita no espinafre, né, da Nova Zelândia, é pelo vento. Tá? Já o aspargos, essa planta aqui, também, quem faz a polinização, ele é planta com os órgãos reprodutivos masculino e femininos separados em plantas diferentes. Tá? E a maioria das plantas alógomas, elas são também hermafroditas, uma parte delas, tá? Então, por exemplo, cebola, cenoura, brócolis, repolho, elas apresentam os órgãos masculinos e femininos numa mesma flor. O problema é que elas têm incompatibilidade de florescimento junto, tá? O que acontece? Quando a parte madura, ou a masculina ou a feminina está madura, né? A parte, no caso, se a flor feminina amadurecer, o órgão reprodutivo feminino amadurecer, ele amadurece antes que o masculino. E às vezes o masculino amadurece antes que o feminino. E aí o que acontece? Não tem sincronismo de florescimento numa mesma flor, mesmo ela tendo os dois órgãos sexuais unidos na mesma flor, tá? Então, a gente pode explicar melhor aqui, ó, existe um fenômeno chamado de protandria, tá? É onde a parte masculina da flor amadurece antes que a feminina, tá? Esse mecanismo aqui, ó, é chamado de protandria, ocorre no milho, cebola, cenoura e outras, tá? Tá vendo? Ó, então, aqui está o órgão masculino, tá? O que aconteceu aqui, ó? Ele já amadureceu, tá? E o órgão feminino ainda não, tá vendo? Ele não está aqui, ó, o estigma e o estilete não está maduro. Aqui está o óvulo, então esse pólen não cai aqui, ó. É a abelha que vai pegar o vento e vai levar para outras plantas, aonde esse aqui já está maduro, já caiu, e aliás, já não está mais maduro, já caiu, e o estigma está maduro. Aí existe ainda a protogenia, que é o contrário, ou seja, o órgão masculino não amadureceu ainda, e o feminino, ó, já está maduro. Então, esse aqui, ó, vai receber pólen de outro, vai receber pólen dessa outra planta aqui, ó. Tá? Então, isso aí, ó, é fecundação cruzada. Tá? Então, conseguiram entender essas plantas alógamas aí? Pelo jeito, sim. Sim, eu sim. tenho uma dúvida, professor. E aí a gente ainda vai ter uma classe de plantas que é o seguinte, elas são autógamas com frequente alogamia. É o intermediário entre uma e outra, tá? O que tem nessas plantas aí? Elas têm uma taxa de fecundação de 5 a 95%, ou seja, elas não são autógamas, porque a taxa máxima das autógamas é 5%, e elas não são alógamas, porque para ser alógama, ela tem que ter acima de 95%. Tá? E elas apresentam um risco médio de cruzamento entre variedades e espécies. Como exemplo, a gente tem aqui pimenta intermediário. Só um minutinho, tá?
Bom, as plantas alógamas com frequência... Oi? Alguém estava com a dúvida aí, se essa pessoa quiser se manifestar novamente. Não, pode falar, eu estou aqui para isso. Sim, eu queria fazer uma pergunta sobre o maracujá. Onde ele entra, no caso, né, nesse comportamento de Ele é flores? fecundação cruzada. Cruzada. Ele tem acima de 95 de fertilização cruzada. Tanto é que a polinização do maracujá, né, o ideal é que ela ocorra ao meio-dia, às 2 da tarde. É onde a planta libera mais pólen. E o ideal é que você faça essa polinização manual. Você pega um cotonete, pega uma flor, né, pega uma flor, passa esse cotonete no pólen e esfrega em 5, 6 outras flores próxima do maracujá, tá? Beleza, ótimo. Ótimo. Obrigada, professor. Não, disponha. Tá? Então, como frequente alogamia, temos autógamos com frequente alogamia, berinjela, quiabo, pimenta e pimentão. Então, a diferença básica da polinização entre autógamas e alógamas está aqui, ó. Geralmente, as plantas autógamas, ela tem uma flor em forma de quilha, tá? E essa quilha é muito protegida. Então, antes da abertura da flor, a gente tem aqui, ó, o estigma, e aqui está o grão de pólen, e o grão de pólen é atraído aqui, e ele faz a fecundação com a flor fechada, entrando no tubo polínico e caindo aqui nos óvulos. Já na fecundação cruzada, o grão de pólen vem de outra, entra aqui no tubo polínico e as anteras elas já estão cortadas. Então, é o grão de pólen de outras plantas que entra aqui. Tá? Entendido isso? Entendido? Aqui, ó, um resumo de quem é plantas autógamas com frequente alogamia, plantas autógamas e plantas alógamas, né? Então, o que a gente está falando aqui? Quando eu coloquei em verde isso aqui, ó, por que verde? Essas plantas aqui, ó, são mais fáceis de produzir sementes. Por quê? Você pode tirar sementes de poucas plantas, que elas não vão perder o vigor nem a variabilidade genética, tá? E o isolamento, que é assim, a distância de uma planta para outra, ou os dias de um florescimento para outro, vão ser bem menores. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Já nas plantas que eu estou colocando em amarelo, é onde você tem um pouco mais de atenção na produção de sementes do que essas outras aqui. Você pode tirar semente de poucas plantas, elas vão manter a variabilidade genética, mas você vai ter que ter um isolamento entre variedades diferentes um pouco maior. Se você for plantar 2 berinjelas de variedades diferentes na sua horta, você vai ter que dar um isolamento de mais ou menos, pelo menos uns 200 metros de uma para outra, ou plantar 30 dias diferente, uma da outra. Tá? A mesma coisa ocorre com o quiabo, por exemplo, o quiabo, o chifre de veado para o quiabo Santa Cruz. Você tem que isolar isso aí pelo menos uns 400 metros. O quiabo tem em torno de 35% de fecundação cruzada. E, além disso, o quiabo tem uma flor muito bonita, ele atrai em torno de 300 tipos de insetos diferentes. E esses insetos, muitas vezes ali, eles levam pólen de uma planta para outra. Tá? E aí a gente tem também aqui o caso das pimentas e pimentões, onde ocorre também muita variabilidade genética e eles têm uma taxa de fecundação cruzada em torno de 25%. Tá? Então, pimentas, você tem sempre que distanciar uma variedade da outra e, inclusive, pimenta de pimentão. Você não pode plantar próximo, porque senão a pimenta cruza com pimentão, algumas espécies, tá? E aí vai transferir o ardido para o pimentão e o pimentão vai ardir o doce para a pimenta. Tá? Essa aqui é um pouco em amarelo. E aqui, ó, tá? Já está em vermelho, que são espécies que têm que ter uma atenção maior na produção de sementes. Por que isso? Porque são plantas que acasalam com muita facilidade entre espécies, aliás, entre variedades, por exemplo, a abóbora Itália,
tá? Ela pode... Existem várias variedades de abóbora Itália. Clarita, caserta, e elas acasalam entre si, passando as características de uma para outra. E, além disso, elas acasalam entre elas. As abóboras, né, acasalam com a abobrinha de tronco, tá? Elas acasalam com morangas também, e aí você tem ali um balaio de gato, tudo misturado. Então, essas plantas aqui, elas têm um poder muito alto de acasalamento, né, gerando aí produtos intermediários entre um e o outro, e também necessitam de distâncias muito grandes de isolamento. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isolamento ali, mais abaixo. Está entendido isso? Sim, sim. Entendido? Tá. Então, depois que ocorre a polinização, tá? Aí ocorre a fecundação, vai ocorrer a formação do fruto. Aqui no caso do tomate a gente está mostrando que é a frutificação, e por último ocorre a formação da semente no interior do fruto. Tá? Então, isso aí está todo o processo que eu descrevi de vocês para vocês, vai da polinização à produção de semente. Tá? E a constituição da semente é o tegumento, que é a casca, que também é chamada de testa, né? Que é essa parte externa aqui da semente. Tá? E aí dentro a gente vai ter o que a gente chama de amêndoa, que está o embrião e as reservas desse embrião aqui. Tá? Então, dentro do embrião vai estar os cotilédones, o caulículo. O caulículo já tá, a própria planta já está dizendo, ó, é o caule. A radícula, que é a raiz, e os cotilédones são as flores que vão sair para fora depois. Tá? Então, o endosperma aqui, ó, é onde a planta vai se alimentar durante o processo de germinação, e ela coloca as folhas, aquelas folhinhas que saem ali, a raiz não está bem formada ainda, ela não está puxando o alimento da terra. É esse endosperma aqui, ó, que vai nutrir a planta por pelo menos uns 6 a 7 dias do processo de eliminação e emergência. E aí, então, a gente vai ter plantas dicotiledôneas, são aquelas que têm 2 cotilédones, são aquelas que se abrem com 2 folhinhas, tá? Então, o meristema apical é onde ocorre o crescimento dessas folhinhas para fora, né, depois que entra no processo de germinação da planta. Já as monocotiledôneas, tá? No caso aqui um feijão na esquerda, as monocotiledôneas, tá? Ela tem o meristema apical, tá? Já na raiz, tá? Tá bem na planta aqui, ó. Tá? Então, o que vai fazer a planta crescer está lá embaixo, tá? Já o meristema apical, tá? Ele está na radícula, tá bom? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui assim, ó. Elas vão se nutrir desse endosperma aqui, ó. Então, quando elas germinam, para você entender quando uma planta dicotiledônea, ela bota 2 folhinhas, uma para cada lado. Essas folhas aqui são as folhas falsas, tá? Depois vai vir as folhas verdadeiras. Essas 2 folhas falsas aqui, ó, são os cotilédones que abriram. Nesse processo todo aqui, ó, a planta está se nutrindo com a energia do endosperma, tá? Até começar a vir as folhas verdadeiras. Então, monocotiledôneas, ela vem com uma folhinha só, tá? Depois ela abre outra. Já as dicotiledôneas, elas abrem as 2 juntas, tá? Bom, e aí, como manter a pureza varietal? Tá? Se a gente sabe que tem plantas autógamas, e a gente tem plantas alógamas, e tem plantas com frequente alogamia aqui, plantas alógamas. É interessante, quando você tem uma planta que você está produzindo semente, você manter as características dessas plantas. Não deixar ela se contaminar muito com outras plantas da mesma variedade ou com outras espécies. Tá? Você quer o máximo de pureza que você tem aí, tá? Bom, e aí existe o que a gente chama de isolamento de campos para a produção de olerícolas. Não só olerícolas, como cereais, grãos, tá? E outras plantas, tá? Então, o que é o isolamento? É uma técnica, né, para evitar a contaminação genética indesejável entre variedades e espécies que possuem capacidade de cruzamento espontâneo, ou seja, a liberação de pólen de uma espécie que pode contaminar
outra espécie ou até mesmo dentro da variedade. Tá entendido isso aqui? Sim. Tá? Bom, Bem assim. essas contaminações aí, elas acontecem principalmente nas plantas alógamas e algumas vezes nas plantas alógamas com frequente alogamia, tá? Bom, a gente pegando um exemplo aqui, ó, nas brascas, tá errado aqui, assim, nas brascas oleracées, tá? Que ali é o repolho, couve-flor, brócolis, tá? E no gênero curcubita, que são abóbora, moranga e abobrinha, ocorre entre as variedades e também entre as espécies, tá? Então, no caso das brascas oleracées, tá? Deve-se evitar para a produção de semente, olhe bem o que eu estou falando, plantar repolho, couve-flor, brócolis, couve-manteiga, couve-rábano e couve de Bruxelas próximas uma das outras, porque elas acasalam todas elas entre si. Se vocês lembrarem, na primeira aula, eu mostrei para vocês que essas plantas aqui, todas elas eram originárias de uma couve selvagem, né? Lá do Mediterrâneo, dessa couve aí, ó, o homem foi selecionando, o homem não, na verdade, a maioria das vezes foi as mulheres, né? O homem é genérico quando a gente fala, tá? Foram selecionando plantas, né? Que tinham características de repolho, couve-flor, brócolis, couve-manteiga, couve-rábano e couve de Bruxelas. Então, elas acasaram entre si, tá? Então, o que a gente deve evitar também? Plantar variedades da mesma espécie, como, por exemplo, couve-flor, uma variedade aí, vamos um exemplo aí, Teresópolis plantado perto da couve-flor B, que é a bola de neve. Elas vão cruzar entre si e o produto vai ser intermediário, tá? Então, a gente deve evitar plantar moranga, abóbora de pescoço, redondo, abobrinha itália e mogangos próximos uns dos outros. Todos eles acasalam entre si. E também, para não tiver mistura varietal, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, uma moranga que tem a casca laranja com uma moranga que tem a casca verde, próxima uma da outra. Elas vão se contaminar, tá? E no caso aqui das solanáceas também ocorre o risco entre pimentas, pimentões, tá? Então a gente vai... Então, por que é preciso isolar as plantas alógamas, tá? Devido ao alto potencial de cruzamento entre as variedades e as famílias apresentam cruzamento entre espécies diferentes também. Tá? Diferentes não, diferentes, tá errado ali. Tá? Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então essa aqui é uma curcubita pepo, tá? Então as curcubitas pepos, essa aqui também é a mesma família da abobrinha, tá? Então a da abobrinha itália. Tá? Então curcubita pepo, aliás, todas elas são curcubitáceas. O gênero é curcubita pepo, tá vendo? Esse que a gente chama de mugango, ele acasala com essa curcubita pepo aqui, ó, tá? Que é uma abóbora laranja gigante, e o cruzamento intermediário deles dá isso aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa aqui, ó, é uma abóbora para doce, polpa bem laranja. Tá? Esse aqui, ó, o mugango, ele é comido ou refogado ou caramelado. A polpa dele é mais amarelada, tá? Esse aqui tem a casca mais grossa e essa casca mais fina. O produto intermediário desse aqui, eu sei porque fui eu que colhi isso aqui tudo, num campo de sementes. Esse aqui tinha a casca bem grossa, tá? Muito bonito, e a polpa bem fina. Se você tirar a semente e replantar dessa planta aqui, ó, vai sair em torno de 33% dessa planta vai sair assim, 33% assim e 33% assim. Tá? Dessa outra maneira aqui, ó, vai sair mugango de tudo, vai sair plantas, 33% vai sair como mugango, 33% vai sair como essa aqui, e 33% vai sair assim, aproximadamente. Não quer dizer que seja 33%. Então, você vai ter 33% de perda, você já vai ter aqui, porque isso aqui não tem valor comercial, tá? E se você tiver plantando para vender essa aqui para doce, você vai ter 66% de perda, tá? Por quê? Porque você tá, essa aqui vai ser, né, vai ser mais 33%, tá? Bom, as morangas, todas elas acasalam entre si, tá?
Então, o produto intermediário delas vai dar muito diferente. Tá? Quando cruza, por exemplo, uma moranga de casca roxa, tá? Com uma moranguinha dessas pequenininhas aqui. Tá? Então, o volume de produção vai cair pelo tamanho e vai ter em torno de 33% que vai sair uma mistura das duas. E acontece também com as abóboras, tá? As abóboras comerciais, como a abóbora menina, a abóbora seca, essa aqui é madura, uma abóbora verde e uma madura, elas acasalam em todas essas abóboras, todas elas acasalam entre si, tá? E dão um produto intermediário. Aqui essas abóboras crioula, antiga de pescoço, todas elas acasalam entre si, tá? A melancia crimson, ela cruza com a melancia Fairfax, cruza com esse produto, que esse aqui é uma melancia laranja, cruza com a melancia Congo, com a Charleston, que são variedades, e cruzam, inclusive, com a melancia de porco, tá? Que não tem gosto, é amarga, mas ela é idêntica por fora à melancia crimson. Quando você vai consumir isso aqui, chega no mercado, você diz, não, nossa, isso aqui nem porco come. Tá? Por quê? Porque é um produto que é intermediário de uma com a outra. Então, isso aqui é muito utilizado no Rio Grande do Sul para vaca e para porco, né? Tá? Para consumo, mas para humano ela é muito amarga. Tá? Então, no caso aqui, ó, os brócolis, tá? Eles acasalam com repolho, aqui tem um repolho florescendo e brócolis florescendo aqui. Tá? O cruzamento disso aí, ó, ele vai te dar uma planta intermediária. Aqui está ela e aqui está ela. Ó. Ela vai ter folha de brócolis e não vai produzir a cabeça do repolho. Então, essa daqui vai produzir repolho, e aqui vai ter uma planta que não vai produzir cabeça e vai produzir umas flores amarelas sem valor de mercado. Tá? Aqui, ó, são couve-flores, tá vendo couve-flor aqui branquinho, ó? Tá? Isso aqui é uma couve-flor que teve cruzamento no campo, ó, com o repolho. Então, tá vendo? A planta não deu a cabeça de couve-flor e produziu flores de repolho. As folhas são igual da couve-flor, tá vendo? Ó? Mas a inflorescência, ó, é um repolho, tá? E aí a gente tem aqui, no caso, as abóboras, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse agricultor aqui, ele tinha essa semente do pai dele, que é uma semente crioula da região, e ele plantou essa aqui para comercialização. Na hora que ele foi colher as plantas, tá, apareceu um híbrido entre os dois, ó, tá? Então apareceu essa aqui, ó, que a casca é muito parecida com essa e o formato é da outra, tá? Tá vendo? Então isso aqui é acasalamento entre curcubita máxima e curcubita pepo, tá? Que são gêneros diferentes, mas são todas curcubitas, tá? Aqui o mogango sul-mineiro é uma curcubita pepo e a abóbora caserta é uma curcubita pepo, são gêneros iguais. O cruzamento dos dois dá o cagango, que é a mistura do mugango, tá, com a abóbora caserta. E isso aqui, ó, é um produto que não vende nada no mercado. Tá? Ele vem com verruga, não tem gosto nenhum, é uma esponja, ele tem o formato da abobrinha Itália, tá? E tem as verrugas do mugango, inclusive as estrias do mugango, tá vendo? Então é um produto intermediário e você acaba perdendo valor de mercado. Tá? Então, classificadas como domesticadas, né? Aquele dia eu falei para vocês, no caso das pimentas, nós temos os Capsum frutense, Capsum chinense, Capsum exímios, Capsum pubescentes, Capsum anus, aqui onde está o pimentão, e o Capsum bacato, né? Se você olhar, muitas delas são muito parecidas, vocês nem sabem o que é. Então, se a gente olhar aqui o frutenses, aqui, ó, tem essa aqui que é muito parecida com os chineses aqui, ó, e algumas delas cruzam entre si, por exemplo, o frutense aqui, ó, cruza com os chineses, tá? Aí ele cruza aqui de novo, ó, com o Capsum ano. Então, algumas dessas chaves aqui cruzam entre elas, tá? E outras não. Só que assim, ó, isso aqui só uma pessoa que conhece muito de pimenta para identificar quem que é frutense, chinês, exímio, pubescentes, ano, sei lá o que, bacato. Então, a gente recomenda sempre, ó, se plantar pimenta, planta isolado, planta 200 metros uma da outra, tá? E principalmente pimenta com pimentão, tá? Isola mesmo, tá? Isso aqui eu não...
tá? Então, e aí a gente pergunta, não é necessário isolar as plantas autógamas? Sim, mas os isolamentos são bem menores devido ao menor risco de cruzamento acidental. Por quê? Porque devido ao processo de reprodução das plantas autógamas, que o florescimento ocorre antes da abertura da flor. Então, esse é o motivo que a gente tem de não precisar isolar tanto essas plantas. Tá? E nas plantas com isolamento autógamo, com frequente alogamia? Tá? Então, o isolamento é maior que das autógamas e menor que das alógamas. Tá? E como é que a gente isola essas plantas, tá? Para que evitem os cruzamentos? A gente isola ela no tempo ou no espaço. Tá? São duas formas de isolamento. Tá? Bom, o isolamento no tempo é quando ocorre o plantio em épocas separadas. Tá? E isso pode ocorrer de variedades de espécies passíveis de cruzamento indesejável. Geralmente, a gente dá o plantio entre uma variedade e outra com no mínimo 30 dias. Para que é isso aí? Para você evitar que uma planta ela floresça junto uma da outra. Tá? Então, se você der os milhos crioulos, pessoal, é melhor você dar 40 dias. Tá? Porque se tiver qualquer sequinha aí na época, o milho crioulo, ele segura, ele não coloca todas as flores juntas. É um mecanismo que as variedades crioulas aí de polinização aberta têm. Já os híbridos, não, eles florescem tudo igual. Tá? Então, se você puder fazer um espaço maior para milho, tá? Você faz. Tá? Já plantas autógamas, por exemplo, o feijão, um exemplo, você não precisa dar um isolamento de 30 dias para você fazer isso aí. Você faz um isolamento no tempo, no espaço, que é em metros. Eu vou explicar um pouquinho melhor para isso aí. As plantas autógamas, você não tem necessidade de fazer isolamento em dias, né? Principalmente porque elas florescem, né? A fecundação cruzada delas é muito baixa. Tá? Então, já no isolamento no espaço, ele é em metros. Tá? Então, você vai fazer aí um plantio em uma distância segura, evitando que ocorra cruzamento indesejado. Tá? Isso aí é sempre em metros de distância entre um plantio e outro. Tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, pela legislação brasileira de sementes, uma abóbora, Itália, muganga e moranga, elas têm que ficar 1.000 metros de distância umas das outras e entre as variedades também. E o isolamento em tempo, dias, pelo menos 30 dias de plantio uma da outra. Você pode escolher ou um ou outro. Tá? Se você tem aí na sua propriedade 1.000 metros de distância para você colocar uma abóbora distante de uma outra abóbora ou de uma abóbora Itália, de um mogango, você faz. Ou então você dá 30 dias de plantio de outro. Já o alface, ó, na legislação brasileira, ela fala em 30 metros. Mas eu falo para vocês, 5 metros de uma alface para outra já não tem mais perigo de acasalar. Tá? E eu coloco aqui assim, ó, 0 dias. Tá? Você pode plantar 5 variedades de alface aí distantes 5 metros uma da outra, que elas não vão acasalar. Já a berinjela, pela legislação brasileira, aqui, ó, uma da outra são 400 metros. Tá? E aí sim, você pode dar o isolamento no tempo. Se você não tem esses 400 metros aí, você plantou, por exemplo, uma berinjela branca, tá? Ou uma berinjela japonesa, de uma berinjela, por exemplo, de uma berinjela tipo embu, que é uma bojuda, você pode aí dar em torno de 30 dias do plantio de uma para outra. Cebola é 1.000 metros, tá? Ou 30 dias. Cenoura, 1.000 metros, coentro, 1.000 metros. Então, as plantas alógamas, você está vendo aqui, ó, a distância delas é muito grande. Tá? Já uma ervilha nas autógamas aqui, ó, é 30 metros pela legislação brasileira. Um feijão vagem, mas se você der aí 5, 10 metros de um feijão vagem de um para o outro, ele já está isolado. Se tiver umas plantas de milho entre um e outro, 5 metros já está isolado. Tá? Aqui, ó, no caso aqui do pimentão, ó, de uma variedade para outra, ó, plantas autógamas com frequente alogamia, ó, 400 metros, tá? Tá? Já no caso aqui, ó, da repolho de verão, couve-flor, couve-rabo, de 600 a 1.000 metros. Rúcula, 600 metros, tá? Bom, então, alface Carla, tá?
alface babá de verão, só que são campos de produção de semente que são grandes. Mas vocês podem ter aí 10 plantas de uma e 10 plantas de outra, a realização manda vocês dar 30 metros. Se vocês fizerem 5 metros, elas já não cruzam. Tá? Já uma cebola aqui, ó, um exemplo aqui, a cebola madrugada de uma juporanga, são 1.000 metros. Se uma cebola fosse roxa e a outra cebola fosse branca, tinha que ser 2.000 metros. Tá? Então, você imagina, muitas vezes aí, né, os produtores de semente, que a maioria deles é feita lá no sul, nos assentamentos de reforma agrária, que o lote aí é no máximo 15, 20 hectares, né? Como é que os caras, às vezes, trabalham por uma empresa e para outras vão fazer esse isolamento? Tem que ter um acerto muito grande, tá, entre os agricultores e as empresas. Cenoura Brasília também, tá, em torno de 1.000 metros. Quando elas são da mesma origem, por exemplo, Brasília, Carandaí, que são da mesma origem, 500 metros já garante, porque elas são tudo filhas da mesma genética. Tá? Vocês conseguiram entender isso aí que eu falei? Alguma dúvida? Para mim, está tranquilo até o momento. Todo mundo entendeu? Entendemos. Porque isso aqui é a base, pessoal. Para a gente, se a gente não entender... Vladimir. Pode falar. Ô, Vladimir, você mostrou essa última foto, é um campo enorme, né? Aí, para a gente produzir a semente, precisa ter áreas maiores, assim, é possível fazer em canteiros menores? Não, assim, ó. Tô pensando aqui na minha área lá. Eu falei para vocês o seguinte, eu estou mostrando aqui, ó, campos de produção de semente de empresas de hortaliças, são orgânicas, tá? É assim, ó, isso aqui vai produzir uma grande quantidade de sementes. Para quê? Para atender muitas pessoas, né? No caso de vocês, o que vocês têm que ter claro, por isso que é boa essa pergunta, ó, é que para produzir semente de plantas autógamas, para não perder a variabilidade genética, você pode tirar semente de poucas plantas. Se você tirar de bastante plantas, melhor ainda. Mas, por exemplo, de uma alface, vamos voltar aqui na alface, está vendo aqui, ó, um enorme de uma plantação de alface para semente. Se você tirar aqui, ó, se você é agricultor e tem esse quadradinho aqui de sementes, com 10 plantas aqui, ó, que vai te dar em torno de 20.000 a 40.000 sementes, você não vai perder a variabilidade genética. Você pode tirar semente nesse quadradinho aqui, ó, tá? São plantas autógamas, que se autofecundam, tá? No caso aqui de plantas alógamas, o ideal é que você tire sementes de um número maior de plantas. Por quê? Porque elas é uma população onde ela vai receber pólen. Por exemplo, essa cebola aqui, ó, essa inflorescência que está aqui, ó, vamos pegar essa de baixo que é maior, essa aqui, ó, ela vai liberar pólen. E são 2.000 floretes que essa planta produz aqui, ó. São 2.000 florzinhas que vai estar aqui dentro, que vai estar liberando pólen para as outras. E vai estar recebendo pólen das outras, ela não se autopoliniza. Então, ela está recebendo pólen dos irmãos aqui, ó. Então, ela tem consanguinidade. Se você tirar semente de poucas plantas, tá, a probabilidade de pegar de parente muito próximo é grande. Então, vocês sabem que é complicado quando tem acasalamento entre parentes, entre irmãos próximos, né? Dá problema. Então, tem famílias que têm casamento entre primos por várias gerações, eles acabam tendo problemas genéticos. Tá? Nas plantas é a mesma coisa. Então, os geneticistas te falam que o ideal é ter pelo menos 100 plantas florescendo juntas, para que isso aí é por causa de estatística, né? Para que tenha a menor probabilidade de ter acasalamento de poucas plantas entre si, que é o que ocasionaria consanguinidade. Então, o ideal aqui, ó, é você tirar semente de mais ou menos 100 plantas, é como se fosse um pedacinho maior. Se você imaginar um espaçamento de cebola, tá? Estou dando um exemplo,
Tá? Cebola, você vai ter o espaçamento entre plantas de 1 metro entre linhas, tá? Por 20 centímetros entre plantas. Tá? Numa linha de 10 metros, você vai ter 5 plantas, né? Se você tiver 5 linhas, tá? Você vai ter 5 plantas, tá? 5, 10, 15, 20, você vai ter 25 plantas, você precisaria mais ou menos aí, tá? 10 metros, tá? Que você teria 50 plantas numa linha, e na outra linha você teria 50 plantas. Você precisaria ter um espaçamento aí de 1 por 10, tá? Para produzir 100 plantas de cebola florescendo junto. Tá? Você tem que pensar sempre assim, ó, é o número de plantas florescendo nas alógamas que é importante. Tá? Então, se eu tiver aí 100 cebolas florescendo juntas, numa área mais ou menos de 1 por 10, tá? Que vai te dar mais ou menos isso, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, é isso aí, tá? Vai te dar 100 plantas numa área de 1 por 10. E elas vão florescer junto ali, você vai manter a variabilidade genética. Conseguiu entender, Dani? Alô? Tô pegando. Depois tem que fazer exercício no caderninho. Eu tô entendendo, sim. Tá? Na verdade... Alô? Pois não. Oi? Estou escutando. Tô entendendo. Não, eu estou entendendo, sim. Tá. Entendi. Tá? Bom, numa visão bem seca, assim, ó, semente é todo o material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou variedade proveniente da reprodução sexuada ou assexuada que tem a finalidade específica de semeadura. Olha, isso aqui é uma visão cartesiana e da literatura, né? Semente, olha, é a vida da planta. Semente, sêmen, tá? Semente, óvulo, ovário, então tudo isso aí, ó, é perpetuação da espécie, assim como nós, tá? A planta é a mesma coisa. Tá? Então, semente, né, numa visão holística, para nós é tudo. Tá? Então, semente, ela está sempre pronta para gerar um outro indivíduo. Né? Da semente, todos nascemos, todos morreremos e novamente voltaremos a ser semente. Tá? Então, isso ocorre. Tá? Então, por isso é que a gente tem que ter todo esse cuidado, né? E pensar que a semente... o cuidado com ela é maior que com o cultivo, por exemplo, de alimento. Tá? A semente, ela tem uns passos a mais e que são importantes. Tá? Então, agora que vocês já sabem como que ocorre, tá, todo esse processo de polinização, a gente vai explicar para vocês que muitas vezes perguntam no curso, o que é uma variedade crioula? O que é um híbrido? Tá? Agora que vocês têm essa base, a gente vai explicar para vocês o que são essas termologias. Então, vai aparecer muito aí na literatura e até mesmo os agricultores falando, variedade local, tradicional ou crioula, tá? Então, o que são essas variedades aí? São variedades que foram selecionadas pelos agricultores ao longo de várias gerações, tá? E elas apresentam características específicas e estão bem adaptadas ao ambiente natural e cultural que são cultivadas. Então, são materiais aí, né, que são patrimônios genéticos. Muitas vezes a gente tem um milho lá que a gente não dá bola na nossa propriedade, a gente está plantando ele ali há 10 anos, aí só foi do vovô, o bisavô do meu avô que passou, e eu planto ali. Isso é um patrimônio genético incalculável. Tá? O que acontece com essas plantas aí? Elas estão adaptadas ao local, tá? Onde elas são cultivadas. Tá? Isso acontece muito em algumas regiões do Nordeste brasileiro, por exemplo, na Paraíba, né, que tem lá sementes da paixão, que o pessoal tem um trabalho muito bonito com a manutenção dessas diversidades, dessas variedades locais. Tá? Então, existe um processo lá de seleção e melhoramento em cima dessas variedades tradicionais ou crioula. Tá? Então, esses materiais aí, eles vêm sendo selecionados pelos os agricultores ao longo de muitas gerações.
Tá? Então, por exemplo, lá nos Andes, lá, como eu falei aquele dia, existe em torno de mais de 4.000 variedades de batatas, tá? Que são materiais crioulos, que esses agricultores ainda mantêm. Tá? Então, alguns agricultores mantêm algumas, outras. Tá? Milhos, tá? No México. Tá? Então, aquele dia eu falei para vocês lá, né? A questão dos milhos do México, eles são menos curtos que os outros, né? São mais compridos, não são tão pintados quanto os peruanos, tem vários pintinhos, né? A questão dos tomates também crioulos, tá? E aí, nisso tudo, né, a gente tem o que a gente chama, já depois do melhoramento moderno, variedades de polinização aberta, tá? Então, nessas variedades, a polinização é efetuada por mecanismo natural, inseto, pássaro, vento ou outros, e produzem com capacidade de se desenvolver semelhante aos pais, podendo apresentar alguma variabilidade, tá? Mas mantém-se consistente durante as várias gerações. Então, essas variedades de polinização aberta, aí, com o tempo, elas se tornam variedades crioulas também. E muitas dessas variedades aí, elas foram produzidas através do melhoramento genético clássico. Tá? Então, teve a interferência do homem, que fez alguns cruzamentos ali, né? Cruzou, por exemplo, uma alface com a outra, um tomate com o outro, e fez uma planta que não é híbrida, só fez cruzamento. E foi selecionando esses cruzamentos aí por 6, 7, 8 anos, até desenvolver uma variedade uniforme, tá? E não são híbridos, tá? Então, a maioria das plantas, ó, por exemplo, aqui, ó, uma variedade desenvolvida pelo homem, tomate Santa Cruz Cada, tá? O famoso tomate paulista. Então, esse tomate aqui, se você tirar a semente dessas polinizações abertas aí, você vai plantar a semente e vai tirar, e vai produzir, e as plantas vão sair idênticas à geração anteriores. São plantas de polinização aberta com um melhoramento genético mais moderno, tá? Com o tempo, vários agricultores vão selecionando esse tomate aí, e ele vai, inclusive, os agricultores vão mudando o nome dele. Às vezes você ganha uma variedade dessas, por exemplo, ganhou um tomate aqui no sul de Minas, levou lá para Botucatu. Aí, lá em São Paulo, ou para o norte de Minas, esse tomate começa a interagir com o ambiente, começa a aparecer algumas plantas ali diferentes. Aí o agricultor começa a tirar semente dessas plantas, e aí já é uma nova variedade. E o agricultor começa a chamar, por exemplo, tomate sertão, do Grande Sertão. Esse aqui é o tomate Grande Sertão. Comecei a selecionar aqui algumas plantas que saíram um pouquinho diferentes, mas eu vi que elas eram maiores. Isso aí é interação do genótipo com o ambiente. Ele está fazendo uma nova variedade. Tá? Então, toda essa questão aí ela é importante também na manutenção da diversidade. Tá? Dentro dessas cultivares melhoradas, que também essas aí são, tá? Elas têm um processo de melhoramento sistemático científico de seleção e reprodução. Tá? Então, depois que elas passam por isso, elas são chamadas de cultivares. Tá? Então, aqui tem uma de uma empresa, aqui tem outra, mas isso aqui não quer dizer que elas sejam híbridas. Tá? Então, esses selecionadores, os geneticistas, aí, os melhoristas, tá? Eles mudam as peculiaridades de plantas a fim de obter características pretendidas, homogeneidade, produtividade, ciclo, resistência à doença, etc. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um trabalho que eu participei, que foi feito um cruzamento de uma alface americana com uma roxa. Tá? Tá vendo? O que aconteceu? Tá? É uma reprodução controlada da alface. Tá? Como você faz? Você vai pegar, tá? Essa florzinha que está aqui, e ela vai abrir lá pelas 7 horas da manhã, tá? Vai começar a abrir, e você vai cortar a florzinha, tá? Antes dela expor para abertura, sai umas 6 horas da manhã aqui, ó, tá? E você vai... A hora que começar a crescer o número de horas de luz por dia, lá pelas 7 horas, ela vai botar a parte, aqui, ó, a parte masculina, tá? Aliás, a parte masculina onde vai ter o grão de pólen,
Aí você vai vir e vai passar uma aguinha aqui assim, ó, vai borrifar para esse grão de pólen aqui, ó, ele morrer. Aí você vai lá na outra planta, vai pegar as flores, né, que estão com grão de pólen e vai esfregar nessa outra aqui, ó, que você tirou a parte masculina. Aí você vai fazer o cruzamento, isso tudo aí muito rápido. Aí você vai amarrar essa planta que você fez o cruzamento para saber qual a planta que você fez o cruzamento. Aí depois, ó, você vai tirar sementes dessa planta que ela está marcada ali, ó. Cada coisinha desses aqui, cada inflorescência dessa tem em torno de 20 a 30 sementes, tá? Aí você vai plantar esse cruzamento aí, ó, tá? Em canteiros. Estou mostrando só como é feito, né, o cruzamento de plantas, né, nas empresas. E aí, ó, essa planta vai dar plantas de tudo que é jeito, tá? Olha aqui, ó, esse cruzamento, essas duas espécies aí, ó, ela dá toda essa variabilidade genética que tem aqui, ó. Tá? Aí o que vai acontecer? Você vai selecionar no campo, esse aqui foi um trabalho que os agricultores selecionaram, né, foram marcando plantas aqui que era de interesse para eles. Essas outras plantas que não eram eliminadas e deixavam florescer somente as plantas selecionadas. E aí você faz isso aí na alface, pelo menos 6 ciclos diferentes, tá? Porque a semente que você tirar dessas plantas aqui, ó, que você selecionou, ela ainda vai produzir de novo alguma variabilidade, tá? Ela vai produzir plantas diferentes. Aí você vai eliminando essas plantas diferentes e mantendo só aquelas que você selecionou e você fez uma variedade nova, tá? Sem ser um híbrido, entenderam? É uma variedade nova sem ser híbrido. Já o híbrido é o produto resultante de um cruzamento entre pai e mãe geneticamente diferente. Tá? Eles estão buscando aqui, aliás, características positivas individuais de um e de outro, tá? Como resistência a determinada doença na linhagem da mãe e produtividade na linhagem do pai. Tá? Então, os híbridos, eles são obtidos pelo cruzamento forçado, induzido, é o homem que faz, entre duas plantas de linhagem pura diferente. Tá? Então, quando você chegar num mercado e observar isso aqui, ó, F1 significa que essas plantas são tudo híbridas, vem de filial 1, tá? E você vai sentir no preço também, que são muito mais caras. Outra coisa, essas plantas aí, ó, a produtividade delas, a uniformidade delas, elas duram uma geração só. Você compra semente, planta, elas vão produzir, só que se você tirar a semente desse híbrido e replantar, ele vai perder em torno de 40%, 50% da produtividade, a uniformidade, e ele vai dar plantas diferentes no meio. Tomate mesmo chega a dar 5, 6 tipos de tomate no meio. Tá? Tudo diferente. Tá? Bom, a gente vai explicar um pouquinho aqui o que são linhas puras, tá? Então, para formar um híbrido de milho e tomate, geralmente leva em torno de 6 a 8 ciclos, tá? E depois, no final, você cruza para formar um híbrido. Então, como é que faz, tá? Então, no caso do milho, tá? A gente sabe que ele é fecundação cruzada, né? Então, essa flor aqui, ó, vai jogar pólen nas outras. Para hibridação, você vai fazer... Você vai autopolinizar esse milho aqui, ó. Você imagina que essa variedade A aqui, ó, que produz, né, 4.000 quilos de semente, a variedade, assim, você fez uma conta lá, e todos os anos ela produz aí 4.000 quilos. Tá? É um exemplo aqui. Essa B aqui também produz 4.000 quilos. Tá? Então, para aumentar a produtividade dela, imagina que essa variedade aqui, ó, ela é resistente a uma doença chamada eumintosporin, que é aquela queima das folhas. E essa outra aqui é suscetível. Ela chega a perder aí 60% da produtividade dela se pegar a doença. Então, você quer jogar a característica da produtividade, né, e a resistência de uma para outra. O que você vai fazer? Primeiro, você vai definhar essa planta. Você vai inverter o mecanismo reprodutivo dela. Ela é fecundação para fora, né? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o pólen dessa planta aqui, ó, e tem um estágio que você vai fazer isso aí, ó.
Tá? Aqui você ensaca essa planta aqui antes, quando ela está botando, né, e querendo emergir. Aqui você põe um saco aqui, ó, tá? E aqui em cima outro, para não deixar ela jogar pólen para fora. Aí você vai pegar nesse saco esse pólen que tem aqui, ó, e vai fecundar essa planta aqui, ó. Tá? Você vai guardar esse pólen por um dia, depois você vem e vai jogar aqui nela. Você autofecundou essa planta aqui e imagina que essa variedade aqui ela está distante 400 metros, uma dessas aqui, dessa aqui. Você autofecundou essa aqui e autofecundou essa outra aqui, ó. Tá? Aí você tirou semente dessa planta e replantou ela de novo e replantou essa que você autofecundou. O que é que vai acontecer? Ó? A planta, se produzia 4 toneladas, a próxima geração delas vai cair a produção, vai cair para 2 toneladas. E o porte da planta vai cair também. Ela vai diminuir de tamanho, vai acontecer isso com essa aqui também. Ó. Aí, de novo, você vai pegar, ó, a hora que ela estiver florescida, vai ensacar a parte masculina e feminina, e depois você vai autopolinizar essa aqui e vai autopolinizar essa outra aqui. Ó, tá? Tirou a semente, replantou de novo. Então, essa que produziu 2 toneladas aqui, ó, vai cair para 1.300. Tá? Essa outra aqui, a mesma coisa. Aí você fez o mesmo processo, autopolinizou essa aqui e autopolinizou essa aqui. Oi? O som tá cortando, tá muito ruim para mim. Eu achei que era só para mim, mas teve mais alguém que falou que tá. Será que é só para 2 pessoas? Porque essa pergunta o que você está falando agora, inclusive, responde uma pergunta que o Lucas fez sobre o milho do pai dele. E é uma coisa muito importante, só que eu não estou conseguindo ouvir. Todo mundo tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Para mim aqui também tá bom. Eu tô ouvindo Então bem. Então deve ser minha internet. Você quer que eu repita? Olha, se você for disponibilizar a gravada depois, beleza. Agora, se puder, pode repetir. Então, assim, ó. Então, para formar híbridos, é preciso que você forme... Vai. Está escutando? Aqui sim. Então, para formar híbrido, você vai mexer no mecanismo reprodutivo da planta e tem interferência do homem. Então, para formar um híbrido, o híbrido é o acasalamento de linhas puras, tá? Então, para você formar uma linha pura, você tem que autofecundar, para ela ficar como se fosse uma alface, entendeu? Quase que homozigota, tá? Então, você vai pegar aqui no caso do milho, tá? Isso aí é feito pelas empresas, mas vocês podem fazer, mas ninguém quer trabalhar com milho híbrido, né? Então, pelo menos na agroecologia, a gente evita, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai ter, as empresas têm lá um milho variedade A, um milho crioulo aí, um milho variedade B. Essas 2 plantas, elas produzem aí, as 2 produzem 4 toneladas, tá? Só que tem uma delas que tem um problema com uma doença que é chamada, um exemplo, eumintosporose, que queima as folhas, e aí ela perde aí em torno de 60% dessa produtividade quando ela pega essa doença. Só que essa outra aqui não pega, tá? Então, o que o melhoramento quer fazer? Quer jogar a resistência dessa planta aqui, ó, a essa doença naquela lá, e aumentar a produtividade das 2. Então, como é que faz? Tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai plantar essas plantas distantes, né, para evitar qualquer contaminação. Na hora que elas estiverem iniciando o florescimento, você vai colocar um saco, uma sacolinha aqui, ó, na parte masculina e uma na feminina, tá? Depois que você pegar esse pólen que tem aqui, vai esperar alguns dias até isso aqui amadurecer, você vai vir o pólen e vai jogar aqui, ó. Autofecundar a planta, tá? Vai inverter o meio de reprodução dela, porque na natureza ela faz para fora. Aqui você está transformando ela em autógama, tá? E aqui a mesma coisa. Depois, né, você pegou a semente que você colheu dessa planta aqui, ó, replantou na próxima geração. Tá? O que vai acontecer? Essa planta vai diminuir de tamanho. Se ela produzia 4 toneladas, ela vai cair para 2. A mesma coisa vai acontecer com essa. Tá? 2 toneladas. Você vai autofecundá-la de novo. Vai colocar o saquinho aqui, vai colocar aqui, pegar o pólen e jogar aqui. Tá?
vai tirar a semente e replantar de novo. O que vai acontecer? Aqui embaixo também. Essa planta vai diminuir o tamanho, tá? E vai diminuir também o tamanho da espiga, tá? Então, ela vai produzir em torno de 1.300 quilos por hectare. Essa outra aqui também. Aí você autopoliniza ela de novo, tá? E aí você vai ter o quê? Novamente ela vai diminuir de tamanho, tá? Vai ficar aí mais ou menos com 0,5 metro de altura e uma espiga bem pequenininha e feia. Vai produzir uns 1.000 quilos, 800, 500 quilos por hectare, e lá embaixo a mesma coisa. Você está autopolinizando ela durante 4 ciclos, entendeu? Você autopolinizou. Aí você formou o quê? Uma linha pura, homozigota, depois de 4 a 5 fecundações. Aí no processo final, você vai escolher aqui quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe. O pai sempre é aquele que transfere a característica que você quer inserir na outra. Essa planta aqui, por exemplo, ela é suscetível à doença. Então, o pai vai ser essa aqui que é resistente à doença. Aí você vai cruzar, né, esse milho com esse outro aqui, ó, tá? E aí você vai ter, no final, o híbrido, a semente híbrida. Então, o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5ª geração, ele deu a semente híbrida, tá? Aí você vai tirar a semente dessa planta, vai vender a semente, e aí essa planta, aí no final, ela vai ser resistente à doença. Ela pode ser que ela produzia aqui 4.000 aqui nessa e 4.000 nessa, ela vai produzir 1.000 quilos a mais, 20% a mais. Imagina, já é um ganho muito grande. Só que, né, essa produtividade aqui, ó, e essa resistência à doença, ela vai aguentar somente uma geração. Você pegou essa semente, plantou, colheu, tirou 5 toneladas, 5.000 quilos, não adoeceu a planta, tá? Se você tirar a semente dessa planta aqui que você plantou e produziu, quando você plantar essa semente aí, ó, todo o trabalho foi perdido. Então, ela vai cair aí para uns 1.000, 2.000 quilos de produtividade e a planta pode pegar a doença de novo. Entenderam? Sim. Então, a hibridação, ela dura uma geração só. A produtividade, a resistência que é feita para hibridar é uma geração. Aí você tem que ir lá na empresa e comprar, tá? Um milho de polinização aberta, tá? 20 quilos aí custa, imagina aí, 50, 60 reais, tá? 20 quilos no máximo. Um híbrido custa 300, 400 reais o quilo. Aliás, 20 quilos. Tá? 20 quilos. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta, para entender, assim, o que a gente sempre vê na agricultura orgânica é que a gente foge desses processos de híbridos, né? Então, você está explicando todo esse processo para a gente entender como é feito, certo? Mas não é uma coisa que a gente vai tentar reproduzir, alguma coisa nesse sentido, é só para entender o processo, é isso? Claro, porque o que a gente sempre faz, todos os estudos que eu vou dar, eles dizem qual é a diferença de uma variedade para um híbrido. Eu estou explicando uma polinização aberta. O que é um milho crioulo? O que é uma planta crioulo? Eu expliquei ali, planta crioula, polinização aberta, são plantas que você mantém as mesmas características quando você tira a semente e planta. Tá? Eu expliquei aqui como eles fazem o híbrido e que ele só dura uma geração. Né? Vocês podem até fazer milho, mas não é para isso que vocês estão aqui. Eu estou só explicando como que as empresas fazem. Entendeu? Entendi. Eu acho que ficou ótima a explicação de entender o que era o híbrido aí. Tá. E sabe porque a gente pensa, né? São 4 gerações aí fazendo isso no SAI. Parece tão trabalhoso, né? Para depois só durar uma única geração, né? E você não pode continuar, o que é diferente do crioulo, que a gente é sempre a mesma semente, a gente está sempre plantando, guardando, plantando, e você não é dependente do sistema das empresas e não vai gastar tanto dinheiro assim também. Não, e assim, ó, é um processo que não é para ser feito assim em nível de propriedade, precisa, porque muitas vezes, não é só pegar o milho A e o milho B e fazer isso aí, cruzar, que vai dar um híbrido.
Tem empresa aí que eles fazem 15 linhagens dessas por ano. Isso aqui, no final, é uma linhagem, tá? Eles fazem 15 mil dessas aí, ó, e através de processos estatísticos, eles vão identificando as que podem cruzar umas com as outras. Então, olha, não é uma coisa assim que o agricultor vai fazer no seu dia a dia, tá? Bom, então aqui, ó, é um exemplo, ó, linha pura A e linha pura B. Você vai ver que as espigas são diferentes. Quando você faz isso aqui, ó, durante 6 ciclos, na verdade não é 5, né? É 1, 2, 3, 4, 5, você tirou semente aqui, ó, replantou, vai levar para plantar esse híbrido, é 6 gerações, né? Então, o que vai acontecer aí? Ó? Você vai ter o cruzamento de um com o outro, tá? Que a gente chama, nesse caso aqui, quando cruza só 2 variedades, de híbrido simples. O híbrido duplo é feito com 4 variedades diferentes. Você cruza uma com outra, aí vai ter essa semente aqui. Depois você cruza outra com a outra, aí você vai autofecundando os filhos dessas 4 gerações aqui. Tá? Então, essa é a diferença. Então, aqui, ó, é um campo de híbrido. Aqui está o pai, ó. Imagina que eu falei aquela hora lá, ó. Tá? Aqui está o pai, ó, e se você olhar, esses milho híbridos são bem baixinhos, são bem feinhos, né? Essa linhagem aqui. E aqui está a mãe, ó. Você está vendo que aqui ele está com a parte masculina, tá? Isso aqui é o milho de uma empresa, e aqui ele tem aqui, esse pólen aqui, ó, ele vai jogar para cá e para cá, ó. Você está vendo que esses aqui não tem pendão, ó. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 8 linhas de plantas que foram despendoadas. O que é despendoadas? Emasculadas. Retiraram o pendão, retiraram a parte masculina. Aí eles vão vir, né? E aí esse pólen aqui vai polinizar essas que estão aqui dentro. E aí o que acontece? Depois, o que é híbrido é esse produto do meio aqui, ó. Esse aqui eles não colhem, tá? Eles colhem somente esse aqui, que é o híbrido, tá? Então, esse é o pai e aqui está a mãe. Então, esse aqui é o processo de emasculação. Antes, ó, quando ele começa na fase inicial de florescimento, eles vão arrancando a parte masculina, e esse aqui vai receber as características, por exemplo, ali que eu falei da doença, resistência à doença, e vai jogar nesse aqui, ó. E aí, o produto intermediário dos dois é um híbrido que vai gerar uma duração só, tá? E aí a gente tem as cultivares transgênicas, tá? Que são geradas por meio da engenharia genética e são baseadas, talvez, de genes de indivíduo para outros, transferindo características esperadas. Olha, nem sempre é assim que isso é feito. Vem outras características aí que isso não está estudado ainda. Tá? Então, isso aí tem muito problema a questão dos transgênicos. Tá? Então, esses transgênicos aí, eles atuam rompendo barreiras sexuais, podendo ocorrer transferência entre espécies ou reino diferente. Tá? Então, por exemplo, o milho BT é um milho transgênico com genes do fungo Bacillus thuringiensis que são tóxicos a determinadas lagartas. Só que esse BT aí, tem alguns estudos que no milho, quando ele fica, que ele deixa resíduo no milho, eles são tóxicos para seres humanos também, e para os animais também. Tá? Bom, então só para dar um exemplo aqui, ó, então eles pegam aqui um pedacinho da bactéria e eles isolam o DNA dessa bactéria e eles clonam esse DNA, e aí eles vão lá e tiram um pedacinho do gene de interesse, tá? E eles inserem esse transgênio no tecido de uma planta através por reprodução de tecido em laboratório, tá? Depois, essa planta aí, ela é cultivada, esse tecido, ele forma aqui uma planta transgênica, tira a semente dessa planta e planta. E aí vão tirar essa semente aqui para reprodução e vão vender essa semente, tá? Então, é assim que é feito a transgênese. E não é só bactéria. Essa bactéria aqui, a agrobactéria, é que tem um pedaço do gene dela que é resistente ao glifosato, ou Roundup. Então, ele não morre quando joga o Roundup nessa planta. Tá? É um exemplo só que eu estou dando. Tá? Então, toda a planta transgênica vem com esse T aí, ó, tá? Todas as sementes transgênicas. Tá? Isso aqui eu não vou falar muito para vocês, a certificação de classes no Brasil, porque não genética, o que é uma semente básica, está ficando apertado no horário, eu quero ver aqui o que a gente tem para frente. Tá? Então, rendimento de sementes oleorícolas, né?
Então, para você planejar a sua área... desculpa, tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, gente? Não? Não, né? Então, para você planejar a sua área... Tranquilo. Você tem que saber quanto que essas plantas produzem por metro quadrado. Que a partir daí, você sabendo se elas são autógamas, que você pode tirar semente de poucas plantas, ou alógamas, né, que o ideal é que você tire em 100, você vai planejar a sua produção de semente daquelas espécies que você, né, quer plantar. Então, elas são muito boas produtoras de semente. Eu vou pegar um exemplo aqui, a alface, numa área de 10 metros por 10 metros, ela produz 6 quilos de semente, tá? Vai dar para mais ou menos 12 hectares de área, né? Tá? Uma grama de sementes, uma grama tem em torno de 800 a 890 sementes. Para você fazer essa área de 100 metros quadrados, você gasta só 5 gramas de semente e colhe 6 quilos. Tá? Se você pegar aí, ó, 1 metro quadrado, né, de 1 metro quadrado de área, você colhe aí, ó, 60 gramas de semente, 1 metro quadrado de alface, tá? Tendo ali em torno de 6, 7, 8 plantas florescendo junto. Se a gente pegar um feijão vagem aqui, ó, em 100 metros quadrados, 10 por 10, ele produz 15 quilos de semente. Uma abóbora, 2 quilos de semente, tá? Um coentro, 12 quilos de semente. Um quiabo, 15 quilos de semente, tá? Um tomate, 1,5 kg de semente, tá? Então, um tomate aí você gasta aí 200 gramas, 300 no máximo para fazer 1 hectare. Então, é isso que a gente tem que ter em conta. Elas produzem muita semente em pequenas áreas. Aí você vai ter que ter o cuidado aqui, evitar de plantar plantas que cruzem e, de preferência, né, aquelas plantas que são autógamas, plantar em torno de 10 plantas, pelo menos, né, e umas plantas alógamas, pelo menos 100. Tá? Um cálculo aqui, ó, para produzir 1 quilograma de semente de 5 espécies diferentes, tá? Para você produzir 1 quilograma de sementes de alface, com base nessa tabela aqui, que está aqui em cima, ó, depois, se vocês observar melhor aí no programa gravado, você precisa, para produzir 1 quilo de alface, 17 metros quadrados. Para produzir 1 quilograma de semente de brócolis, é a mesma coisa. Por quê? Os dois, aqui, a alface, 6 quilos, e o brócolis, 6 quilos também, em 100 metros quadrados. Tá? Então, uma regrinha de 3. Tá? Ó, no caso da cenoura, você precisa aí, ó, você vai ter 12,5 metros quadrados para produzir 1 quilo. O feijão vagem, 7 metros quadrados, tá? Para produzir 1 quilo. E a ervilha, 4 metros quadrados. Então, 5 quilos de semente, você vai precisar aí, ó, 57,5 metros quadrados, tá? Só que, por exemplo, no caso aqui da cenoura, 1 quilo de cenoura vai te dar para mais ou menos 5.000 metros de área, tá? 1 quilograma de vagem vai te dar aí para em torno de uns 300 metros quadrados de área, tá? 3.000 metros, 300 metros quadrados de área. Tá? Então, em pequenas áreas, você tem muito rendimento de sementes. Tá? Então, aquele dia que eu falei sobre o local de produção de sementes olerícolas, né, também eu não preciso repetir isso aqui, ó, de vocês fazer a produção de sementes isolada da produção comercial. Por quê? Porque você vai ter uma pequena área que você vai produzir bastante sementes, mas que você vai manejar diferente, né, da área de plantio comercial. Isso aqui eu falei para vocês aquele dia, tá, do rendimento, da irrigação, que é diferente. Não precisa eu repetir, né? Precisa? Tá? Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é que a época de produção de sementes
ela é definida pelo clima. Então, época de clima seco, pouca água, tá? Então, na região sudeste aqui, eu fiz uma tabela, tá? No final eu vou dar uma cartilha para vocês, tá? Sobre produção de sementes, tá? Que vem essas tabelas todas aqui, vou dar em PDF para vocês. Não vai ter todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês, mas vai ter começo, meio e fim de tudo, tá? Beleza? Então, aqui tem a época de plantio, os espaçamentos e a colheita no sudeste. Pode ter alguma variação de uma região para outra, mas você pode ver aqui, ó, por exemplo, o plantio de uma alface, 1 metro por 20 centímetros entre linha. Geralmente, a gente planta alface 30 por 30. Então, você vai ver que nas plantas de fruto seco, esse espaçamento vai aumentar, tá? Já naquelas de fruto carnoso, abóbora, melancia, o espaçamento é igual, tá? Do que fosse para comercialização. Então, aqui, ó, você está vendo um exemplo, né? Alface para produção de sementes, ó, pelo menos 80 centímetros entre linha e 20 a 30 centímetros entre plantas. Aqui, ó, isso aqui eu não podia ter colocado aqui, porque não produz, uma beterraba mesmo, ó, 1 metro entre linhas por 20 entre plantas. A beterraba aí é 30 centímetros por 8 centímetros. A alface aqui, ó, 80, mais ou menos 80 a 1 metro por 20 a 30 entre linhas. Tá? Abóboras mantém o mesmo espaçamento. Tá? Ideal que vocês façam uma tabelinha em casa, aí vocês vão definir as hortaliças que vocês vão plantar para semente, a área, a data do plantio, e quando 80% das plantas estiver florescidas, a data da colheita, como vocês vão ter a produtividade esperada, que eu passei naquela tabela, vocês vão anotar aqui, e a colhida, quanto que vocês vão colher de semente. E aí, vocês vão montando, né, as características da produção da região de vocês. Sul de Minas é diferente do norte de Minas. Aí vocês vão ter uma ótima produção de várias espécies. Algumas outras não vão ir tão bem aí. Aqui produz melhor. Por exemplo, ervilha, porque o clima aqui é melhor para ervilha. Agora, feijão vagem, né, tomate, pimentão, abóbora, tudo aí vai colher muito mais que aqui. A berinjela, a alface vai colher muito mais aí e mais rápido que aqui. Então, isso aí vocês vão no norte de Minas, zona da mata. Tá? Então, vocês tendo de posse aqui, ó, durante 3 anos vocês anotando isso aí, vocês vão ter a média da produção de vocês. Aí no próximo ano você vai diminuir ou aumentar a área de vocês que vocês estão produzindo sementes, tá? De acordo com aquilo que vocês, né, esperam, né, fazer para a parte comercial. Tá? Então, essas zonas de produção de sementes aqui, ó, eu já falei na outra aula. Tá? Então, não vale a pena a gente falar de novo. Então, a questão de água, tá? Então, a água, dentro do planejamento, ela é importante da necessidade de irrigação. Então, tem alguns lugares, né, por exemplo, no Chile, e até mesmo aí no norte de Minas, que alguns locais, a produção de semente é feita, né, aqui assim, ó, por inundação. Tá? Então, quando tem muita água, e hoje em dia a água não é muita, né? Então, depende da condição, ó, isso aqui é uma produção de semente de cebola no Chile, tá? Mas aí, algumas produções de semente de algumas empresas é feita dessa maneira no norte de Minas, no projeto Jaíba, tá? E aí tem por aspersão. Então, essa aqui, ó, é um sistema que ele não molha as flores, tá? O problema disso aqui é que gasta muita água. E a gente, no nosso planeta hoje, a água é o bem maior que a gente tem, não podemos desperdiçar água. Então, aspersão em alguns lugares, é feita a irrigação. Então, aqui é um ensaio que foi feito pela Embrapa Hortaliças. No brócolis, perde 30% a produtividade de sementes e até mesmo de flores, né? No caso, flores não, porque o brócolis é colhido antes, né? No caso, o mercado. Mas para a semente, ele perde 30% quando é feita a irrigação por aspersão, tá? O ideal seria, para todas as hortaliças, né, é gotejo, tá? Molhando o pé da planta, tá? Para a produção de semente. E dentro do planejamento ainda, um cuidado que vocês vão ter é com aquilo que o vizinho planta. Tá? Se o vizinho de vocês planta abóbora,
e vocês estão plantando aí uma moranga, vocês têm que ir lá identificar o que ele está plantando, porque se você vai fazer uma produção de semente de abóbora, né, eu quero manter, se ele tiver menos de 1.000 metros, vai acontecer aquilo que eu mostrei lá para vocês, vai acasalar. Então, você pode ir lá conversar com o vizinho e ver quando ele vai plantar, aí você planta 30 dias depois. Tá? Então, isso aí a gente chama de isolamento externo. Tá? Você controla a sua propriedade, mas a do vizinho não. Tá? E aí, o ciclo para a produção de sementes, tá? No caso das plantas de fruto seco, eles apresentam ciclos maiores quando comparado com o ciclo cultivo de alimento. Tá? Então, por exemplo, uma alface aí, ela pode levar até 150 dias, depende da região, para produzir semente. Para produzir a alface leva em torno de 50, 60 dias, mas para a semente 150. Tá? O brócolis, 180 dias. Tá? O que vai se manter, no caso, né, no caso das plantas de fruto seco, todas elas têm um ciclo maior. Na de fruto carnoso, vai ser igual, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. Isso aí a gente vai mostrar lá na fase de colheita, tá? Quando que isso aí acontece. Tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês, a produção comercial, ela é diferente da produção de sementes. Tá? Bom, gente, eu estava programando hoje essa questão do plantio, ver se eu conseguia... chegar no plantio hoje, mas a gente falou bastante aqui dessa parte aí do planejamento. Vocês têm alguma dúvida sobre o planejamento, alguma coisa que vocês queiram falar? É difícil? Vocês entenderam? Eu gostaria que vocês falassem um pouco também, porque pode ser que está ficando para trás, e essa parte ela é importante. Aqui eu estou entendendo, sim. Estou entendendo, é difícil, meio complicado, mas dá para entender um pouco, sim. Bom, então, na próxima aula, a gente vai entender os sistemas de plantio, vou adiantar um pouquinho rápido aqui para vocês, tá? Como que é feita a produção de mudas para a produção de semente, tá? Sistema de plantio direto no campo, tá? Que a gente vai falar para vocês quais espécies, tudo, como que elas florescem, por meio da vernalização, que é aquela questão de refrigerar as cenouras, tá? No caso da cenoura, depois da cebola, como faz, tá? A gente explica todo o processo aqui para vocês, tá? Aí depois a gente vai entrar nos manejos e tratos culturais, quais são os manejos que são importantes, tá? Em questão de água, quanto que vai de água por planta, o desbaste, como que é feito, o controle de plantas, a desbrota, tá? Como que é feito a desbrota em berinjela, em tomate, tá? Em pimentão, tá? Penteamento das cucurbitáceas, limpeza da saia, castração, tá? Poda da planta apical, indução do florescimento em repolho, em alface, como a gente induz, o manejo da alface americana, rogue, polinização, tutoramento, tá? Cobertura mortis, o que a gente já falou, adubação verde vai dar uma pinceladinha, porque já falou também, isso aqui a gente já falou também, e aí a gente vai começar a entrar, então, na próxima aula, na colheita e beneficiamento também. Tá? E aí vai ter todo o processo de colheita, tá? A gente vai entender quando que ocorre a colheita, como que é feita, tá? A cor das plantas, vocês vão identificar no momento de colher pela cor dos frutos, tá? Aí o período de repouso, aí como retira a semente, manual, mecânica, tá? Algumas técnicas que a gente utiliza, utilizando alguns equipamentos caseiros, tá? Como que tira a semente de berinjela, de tomate, como fermenta, tá? Aí como que colhe de fruto seco, tá? E aí o ponto de colher uma alface, uma cebola, cenoura, retirada da semente, tá? Manual, mecânica, tá? Como que faz a secagem da semente, tá? Beleza, eu pretendo isso aqui tudo na próxima aula, tá? E deixar a última aula, tá? Para a gente, tratamento de sementes, teste de germinação caseiro, tá?